Boa noite a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem para o estrangeiro, chama seus servos e põe-lhes os bens nas mãos, e tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro, 1 a outro, segundo a diferente capacidade de cada um, e partiu. Imediatamente, o que recebera 5 talentos foi negociar com eles, e ganhou 5 outros. O que tinha recebido 2, ganhou também outros 2. Mas o que só tinha recebido 1, foi cavar a terra, e nela escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servos voltou e foi ajustar as suas contas. E aquele que tinha recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo-lhe: Senhor, puseste 5 talentos em minhas mãos. Eis aqui, além daqueles, outros 5 que eu ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó servo bom e fiel, como foste fiel nas coisas pequenas, eu te estabelecerei sobre muitas outras. Venha alegrar-te com o teu senhor. Aquele que tinha recebido 2 talentos logo veio apresentar-lhe e lhe disse: Senhor, puseste 2 talentos em minhas mãos. Eis aqui, além destes, outros 2 que eu ganhei. Seu senhor respondeu: Ó servo bom e fiel, como foste fiel nas coisas pequenas, eu te estabelecerei sobre muitas outras. Venha alegrar-te com o teu senhor. Veio, por fim, aquele que só tinha recebido 1 talento, e lhe disse: Senhor, sei que és um homem severo, que colhes mesmo onde não semeaste, e que ajunta onde não espalhaste. Por isso, como te temia, fui esconder teu talento na terra. Ei-lo aqui, eu devolvo o que te pertence. Mas seu senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabes que colho onde não semeei, e que ajunto onde não espalhei. Devias, pois, pôr o meu dinheiro nas mãos de banqueiros, para que em minha volta eu retirasse com juros o que me pertence. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e que seja doado àquele que tem 10 talentos. Pois dar-se-á àquele que já tem, e ficará em abundância. Mas aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que parece ter. E que se atire esse servo inútil às trevas exteriores. Lá haverá choros e ranger de dentes. Com a palavra, nosso coração. Meus irmãos, muita paz, que Jesus nos conceda tranquilidade, harmonia nesse novo ano de 2026 que começou acelerado, né? Um ano que começou acelerado. A gente tem que acelerar também, senão o ano atropela a gente. Jesus contou essa parábola na semana da sua crucificação, antes da última ceia, durante aquele período das últimas orientações. Então, ele contou essa parábola dos talentos. Vamos interpretar essa parábola dos talentos com a parábola do filho pródigo. Antes de mais nada, é interessante nós observarmos que cada parábola de Jesus seria necessário pelo menos um livro de 1000 páginas para nós analisarmos cada parábola de Jesus. Parece um exagero, mas não é. A parábola dos talentos precisaríamos de um volume de quase 1000 páginas. Do filho pródigo, 2 volumes, 2000 páginas. Porque as parábolas podem ser interpretadas dentro da ótica teológica, sociológica, psicológica, emocional
financeira, econômica, jurídica. Então, cada ótica dessa é um capítulo para analisar uma única parábola. Talvez eu estou até economizando a quantidade de páginas. Então, o contexto foi: Jesus estaria para sair desse planeta, mas mostrando que há uma cobrança. Existe uma cobrança. E a parábola dos talentos diz: a um foi dado 5 talentos. Cada talento seria mais ou menos em torno de 100 moedas de ouro. Um recebeu 5 talentos, o outro 2, e um terceiro, um único talento. Quando Jesus ministrava lições, ele sempre usava o número 3. Na Igreja Católica, os jesuítas gostam do 3. Então foram 3. Mas juntando 5 mais 2 e mais 1 dá 8. E o número 8, na numerologia pitagoriana, significa poder, riqueza. O número 1, pioneirismo. O número 2, companheirismo. O número 3, comunicação. 4, estabilidade. 5, expansividade. 6, família. 7, sabedoria. E 8, poder e riqueza. Então, olha aí. O número 8, riqueza. Então, o homem deu ou emprestou tudo que ele tinha. Cerca de 800 moedas de ouro. E foi para um país distante, para terras distantes. Mas um dia ele voltou, porque um dia volta. A lei divina volta para cobrar o que nós fizemos com os nossos talentos. Mas o que é um talento? Talento é bênção. Talento é bênção. Quando nós analisamos dentro do aspecto teológico, nós recebemos bênçãos, dádivas, oportunidades. Se chega uma pessoa diante de nós, tem que sair dali melhor do que quando chegou. Cada ser humano que convive conosco, cada oportunidade que nos chega, precisamos melhorá-la. As pessoas precisam, junto a nós, multiplicar também seus talentos por nossa causa. Temos que ser causa da felicidade do outro, causa da alegria do outro, da harmonia do outro, e nunca causarmos danos morais ou materiais a quem quer que seja. Então, o homem voltou e queria saber o que vocês fizeram com o que eu passei para vocês administrarem. E aquele que ele entregou 5 talentos, o outro devolveu 10 talentos, dobrou. 500 moedas de ouro, veio a quantia de 1000 moedas de ouro. O segundo, 2 talentos. Ele devolveu 4 talentos. E o outro, 1 talento. E ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor colhe onde não semeou. O Senhor é uma pessoa que a gente tem medo. Eu tive medo de perder. Então eu enterrei o talento. Aos 2 primeiros o Senhor elogiou, o servo bom e fiel. E o terceiro ele disse: mas servo mau. Qual foi o problema do terceiro? Ele teve medo. Tive medo. Não foi má vontade, foi medo. Um escritor chamado Emílio Mira e Lopes escreveu um livro intitulado Os 4 Gigantes da Alma. E lá tem o medo. Nos últimos momentos de sua vida, esse homem chamou seus discípulos e lhes disse: tirem o sexo do centro da vida psicológica. Freud não tem razão. E coloquem no centro da vida psicológica o medo. Porque o homem faz ou deixa de fazer as coisas por medo. Colocando o medo como elemento central das ações humanas. Então é o medo o maior obstáculo do ser humano. O medo
é o maior obstáculo do ser humano. Quando nós estudamos o Evangelho, nós temos que analisar dois aspectos. O que Jesus falou, o que Jesus nos ensinou, muito importante, nos liberta da ignorância. Mas tem algo que é infinitamente maior do que tudo que ele falou. E o que é infinitamente maior do que tudo que Jesus nos ensinou? Suas atitudes, seu comportamento, suas ações. Os ensinamentos de Jesus nos libertam da ignorância. Mas precisamos analisar o seu comportamento para nós vencermos o medo. Precisamos estudar o Evangelho, analisando o comportamento dele, porque somente os ensinamentos dele não são bastante para nós termos coragem para agir. Para nós termos coragem para agir, precisamos imitar Jesus. Mas não no sentido de operar os sinais, os milagres, não. Essa imitação é atitude. Jesus quer que nós tomemos atitude. Então há uma diferença em se estudar o Evangelho analisando o Sermão da Montanha, as palavras de Jesus, e outra coisa é o comportamento dele. E para conhecermos o comportamento dele, estudarmos o comportamento dele, precisamos ler Mateus, Marcos, Lucas e João. A proposta do Evangelho segundo o Espiritismo é ressaltar os ensinos morais do Mestre. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo só temos ali 5 parábolas, 6 parábolas. Mas em todo o Evangelho tem 34 parábolas. Essa é a diferença. Aqui tem cerca de 12 curas, quando em Mateus, Marcos, Lucas e João nós vamos estudar 29 curas. Curas que ele, o próprio mestre, destacou, porque ele curou muito mais. Foram milhões de curas. E como os evangelistas eram médiuns, claro que receberam de Jesus a inspiração do que deveria colocar no Evangelho. Foi quase uma psicografia. Então o terceiro teve medo. E para vencermos o medo, precisamos do comportamento de Jesus. Jesus fala, perdoar. Mas para perdoar temos que ter coragem. Estratégia. Como é que se perdoa alguém? Como é que funciona o perdão? Muitas vezes saindo de perto do agressor. Jesus saiu de Nazaré porque queriam matá-lo. E os irmãos e a família também o detestavam. E ele orientou: ao ir a uma cidade, você não for bem recebida, sai dali e vai para outra. Conviva com quem lhe respeita. Só tem um jeito de, muitas vezes, perdoar o agressor, nos afastando dele. Fique em paz. De longe eu vou sarar as feridas, as cicatrizes da alma, para que de longe eu possa perdoar você. Porque enquanto você estiver me ferindo, eu não vou dar conta, porque ninguém dá conta. Então uma coisa é perdoar, outra coisa é como perdoar. Jesus não conviveu com pessoas desrespeitosas, tóxicas. Ele não conviveu e não aceitava desrespeito. Quando ele saiu de Nazaré, foi morar em Cafarnaum, na casa de Pedro, teve um dia que Pedro achou que podia falar alguma coisa para ele, e Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Não que ele tivesse um espírito impuro influenciando o apóstolo,
Mas é porque não venha com desrespeito. Satanás é o desrespeito. Porque Pedro duvidou da ressurreição de Jesus. Mas Jesus foi desrespeitado? Foi. Pelos fariseus, sacerdotes, doutores da lei, escribas, gente que não convivia com ele. Então, perdoar é muito fácil quando você usa da estratégia do próprio Cristo. Não vou conviver com você que me desrespeita. Mas de longe eu vou orar para que através dessa distância eu me cure dessas mágoas, eu me cure dessas feridas e elas cicatrizadas eu tenha, começando no processo de perdão, compaixão por você. Jesus manda perdoar e ele também age dizendo: tome coragem e se afaste do desrespeitoso. Se afaste de quem o desrespeita. Mantenha a distância da cidade, do lugar, do local de trabalho ou na família onde há desrespeito. Isso tem que ter coragem. Pedir demissão de um emprego, porque ali você está sendo desrespeitado, você vai mudar de emprego, estrategicamente. Aí você perdoa o chefe, o colega de trabalho, o desrespeitoso. Viram a diferença entre ouvir Jesus e praticar Jesus? É bem diferente. Então nós precisamos imitar Jesus. Ainda precisamos ler Mateus, Marcos, Lucas e João de forma sistemática. Precisamos conhecer o comportamento dele, o que ele faria em nosso lugar. Claro que isso envolve todo um planejamento. Quando eu tinha 12 anos, eu li Mateus, Marcos, Lucas e João. 12 anos. Depois, aos 16, reli. E já aos 16 eu percebi que realmente era diferente. Falei, então é isso. Publicamos uma obra, não sei se os irmãos conhecem, Tratado dos Evangelhos. A Vera já leu todo. Entusiasmada, né, Vera? Alguém conhece essa obra, Tratado dos Evangelhos? Levamos 20 anos para fazer esse trabalho. Porque eu recebi um talento, um só. Se eu tivesse recebido 5 talentos, eu levaria 6 meses para fazer esse trabalho. Mas como eu não tinha competência dos 5, levei 20 anos. Mas eu conheço pessoas que fariam um trabalho de 864 páginas, um estudo sistematizado, segundo a doutrina dessa obra. Então, eu aconselho os irmãos a conhecerem essa obra, estudarem o Evangelho por essa obra. É a única obra espírita na linha, dentro do raciocínio lógico de Kardec, que estuda os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, respeitando as Escrituras, que eu conheço. Mas temos também a parábola do filho pródigo. Era um homem com 2 filhos, ou seja, 3 personagens. Olha o 3 de novo. Um homem tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. Um dia o mais novo disse: eu quero minha parte na herança, eu quero ir embora. Acho que não gostava da disciplina. E o homem fez o que não deveria fazer: entregar a herança para um irresponsável. Mas vamos deixar isso para depois. Mas o homem fez generosamente, deu a parte da herança ao filho mais novo, que foi para terras distantes, e lá ele dilapidou todo o patrimônio, inclusive com luxúria, usou mal o patrimônio que recebeu, o talento que recebeu. Ele recebeu 5 talentos, recebeu muito talento, mas ele não enterrou, ele destruiu o talento. Pelo menos na parábola, alguém enterrou o talento, não perdeu nada, mas tem gente que destrói a vida do outro, destrói a cidade, destrói através da guerra. Tem gente que destrói os talentos. Se Jesus viesse hoje, talvez ele mudasse um pouco essa parábola.
incluiria alguém que destruiu o talento. Então ele destruiu tudo que recebeu da parte da herança. Mas o pai não foi atrás dele. E um dia veio a fome que assolou a região onde esse menino morava, esse jovem. E ele foi trabalhar cuidando de porcos. E era proibido comer o alimento dos porcos, e comer o que sobrava do alimento dos porcos. E um dia ele caiu em si. Emmanuel tem uma mensagem que se chama Caindo em Si. Caiu em si. Estou aqui passando fome, nessa miséria, não posso nem comer a comida dos porcos. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Deixa eu ser pelo menos um seu empregado. Eu não sou digno de ser filho mais. E ele voltou, saiu dali, foi até o pai. De longe o pai viu o filho e foi correndo. Abraçou o filho abraçou, beijou o pai. E o filho disse ao pai: peguei contra o céu e contra o Senhor. E o pai nem o viu direito, já mandou buscar uma túnica, um anel e uma sandália. Trocou de roupa, colocou a sandália e o anel. Compromisso de uma nova vida. E mandou matar um novilho gordo para festejar a volta do filho. Porque o filho estava morto e reviveu. Estava perdido e se encontrou. E a festa começou, início da noite. Aí o filho mais velho voltou e perguntou: o que está acontecendo? Aí o empregado disse: olha, teu pai está comemorando, teu irmão voltou. Mandou até matar um novilho gordo, jogou lenha na fogueira. Aí o filho nem quis entrar: não vou não. Não vou festejar a volta desse responsável. Aí o pai saiu, ficou sabendo que o filho estava lá, enciumado, voltou e falou: meu filho, pai, estou aqui com o senhor há tanto tempo, o senhor nunca nem festejou, nem mandou matar um cabrito para mim, está comemorando a volta desse irresponsável. Meu filho, você sabe que tudo que é meu é seu. Teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, se encontrou, estamos festejando, porque ele voltou a ser um ser humano melhor. Passou a ser um ser humano melhor. Se nós formos analisar, os três erraram. O pai errou porque deu um talento para quem não podia multiplicar, que destruiria. O pai errou dentro da análise da família, porque a herança se herda depois que o autor da herança se encarna. Claro que pode acontecer antes, mas não é essa a regra jurídica. O filho, nem precisa falar, o mais novo. E o mais velho? Por que o mais velho se comportou daquele jeito? Porque o mais velho nunca se considerou filho do pai, sim empregado do pai. Filho que se considera empregado do pai, age como empregado. E ele agiu como empregado, e não como irmão, e não como filho. Por quê? Ele não pensava como filho. Nós não somos empregados de Deus. Nós somos filhos de Deus. É diferente. Nós não somos servos de Deus. Nós somos filhos de Deus. É diferente. O filho pensa diferente do servo. Ele pensa diferente do empregado. Na parábola dos talentos, os três eram empregados, administradores. Nenhum dos três era filho. Mas na parábola do filho pródigo, os dois filhos, um que, embora estivesse ali fazendo tudo que o pai mandava, cumprindo todas as exigências de disciplina, mas era empregado. E o empregado nem sempre tem amor pelo seu patrão. Ele não era filho. Nós somos filhos. Quando nós recebemos as bênçãos de Deus,
filhos de Deus, nós multiplicamos esse talento automaticamente. Quando nós recebemos as bênçãos de Deus, como empregados de Deus, uma hora nós traímos essa confiança. Uma hora nós traímos essa confiança. Mas todo filho volta à casa do pai, porque essa é a lei do progresso. E a lei do progresso não deixa ninguém, nenhuma das ovelhas, se perder. Ninguém está condenado a se perder. Então o que nós temos? Nós temos tantas coisas. E é preciso ter muita visão para enxergarmos as bênçãos do Pai, da saúde, da família, viver em Goiânia, viver no Brasil, viver com as pessoas que nos cercam. Viver em Goiânia é privilégio. Uma vez o Wilson Fittipaldi esteve aqui e disse que Goiânia era a melhor cidade do mundo. A gente fala exagero, mas não. Não é Goiânia, são as pessoas que vivem em Goiânia, é o acolhimento goiano. Agora mesmo eu vim de Uber, que eu não dirijo, como motorista eu não mereço nenhuma confiança, depois que eu capotei um carro a 40 km por hora. Um indivíduo desse não merece confiança. Então eu não confio em mim, não tenho inteligência para isso. A minha esposa Marilza é excelente motorista. Mas eu não. Professor, por que você não dirige? Uma vez eu fui para o Detran. Minha carteira deu 80 pontos, porque minha carteira só serve para tirar ponto quando alguém acontece alguma coisa. Pelo menos tem essa utilidade. Estava eu fazendo prova no Detran, tirei 9,5, primeiro entregar. Professor, você está aqui? Eu falei, pois é, estou aqui diante de um crime que eu não pratiquei. Uma hora dessa você é professor do Detran sem dirigir. Porque, segundo os estudiosos, nós temos mais de 56 tipos de inteligências. Manual, matemática, vários tipos de inteligência. Espacial, essa inteligência espacial, eu tenho problema. Eu tenho problema com inteligência espacial, fazer manobra, essas coisas. Então nós temos talentos. Nós temos inteligências especialíssimas em várias áreas. Claro que muitas vezes você quer multiplicar ou quer desenvolver um talento que você não tem. Eu poderia desenvolver um talento de ser um motorista, mas é que os outros me atraíram mais. Os outros me atraíram mais, então eu deixei esse. Mas quem sabe numa próxima não vai ter nem mais carro, a gente vai entrar e vai dizer, vamos ali, vamos lá para o centro de Serapião Ribeiro. O carro vem sozinho, sem a gente nem tocar em nada. Né? Então, precisamos parar para refletir. O que eu preciso multiplicar? Tem bênçãos que nós multiplicamos. Por exemplo, quem é avô aqui? Ei, o neto é uma festa, né? Maravilha. E com a nora? Como é que funciona esse talento? O genro. É muito fácil multiplicar talento com os netos, mas com nora e genro nem sempre. E com o filho rebelde? E o irmão? Caiu na tua pele por causa de ciúme. Irmão. Olha a parábola do filho pródigo. Irmão com ciúme de outro irmão. Precisamos resgatar. Dar o nosso melhor para irmãos, noras, genros, os invejosos, ciumentos, os ingratos. Dê o seu melhor. Transforme o seu dia, o seu tempo, porque o tempo é a mais preciosa das moedas. Tempo vale mais do que dinheiro. Dinheiro perde e se resgata. Até a saúde se resgata, mas tempo não tem como recuperar. Uma vez o tempo perdido, não tem como recuperar. O que precisamos é renovar com um novo tempo e fazermos melhor com o novo tempo de cada dia. O pão nosso de cada dia é o tempo que nos leva à evolução.
Deus é eterno e nós somos imortais. Administrar o tempo. O que fazemos com o nosso tempo? A cada dia. Primeiro, cuidarmos do talento, da bênção do tempo. E nunca pensarmos, é tarde. Não é tarde. Nada é tarde. Não existe o tempo tardio. Todo o tempo é importante e é uma bênção para nós cairmos em si. Tem talento que nós enterramos. Tem talento que nós destruímos, mas tem talento que nós multiplicamos. A parábola dos talentos envolve vários talentos. Quantas bênçãos já multiplicamos? Mas quantas bênçãos e quantas oportunidades nós não aproveitamos? E é aí que precisamos valorizar o que foi bem feito e nos arrependermos. Senhor, não consegui fazer isso bem feito, mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Muitas vezes o Espírito pede uma carga maior do que ele dá conta de suportar. Há um ditado equivocado que diz assim: Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Isso não é verdade. Coloca sim. Muitas vezes o Espírito pede uma prova que ele não suporta. E os Espíritos superiores avisam: você não vai dar conta, mas eu quero. Mas eu quero. Então tá bom. Muitas vezes ele tem que aprender a escolher do lado de lá. Tem que aprender a escolher. Eu não aconselho você, mas eu quero. Então você quer, então vai. Vai lá, Judas. Faça o que você assumiu. Entrega a Jesus. Ele veio com essa missão. Não suportou. Não suportou. Mas diante desses fardos pesadíssimos, aí precisamos de oração. Senhor, eu pedi tudo de vez. Agora me ajude. E vem a ajuda. E vem a ajuda. Porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Com Jesus, suportamos a cruz de cada dia, mesmo que ela esteja pesada demais. Então, eu digo uma frase que tem um irmão que sempre fala dela. Deveríamos nos arrepender até mesmo das coisas boas que fazemos. Porque poderíamos fazer essas coisas boas de forma infinitamente melhor. Só que o arrependimento é diante das coisas desagradáveis, dos danos que causamos aos outros. Mas poderemos melhorar sempre o nível de amor. A evolução intelectual e moral que Allan Kardec nos fala significa evolução intelectual, compreensão do mecanismo da evolução, compreensão de tudo, da ciência, da filosofia, da religião, de tudo. E evolução moral, amor, sentimento. Um dia, o espírito Marco Antônio disse ao médium lá em Salvador o seguinte: se você sobe uma montanha pelas vias da inteligência, e se não subiu pelas vias do amor, vai ter que descer essa montanha para aprender a amar. Mas se você sobe a montanha pelas vias do amor, pelas vias da evolução moral, não precisa descer mais. Então nós estamos aqui, não é para aprender, é para amar. É para amar. Estamos aqui para aprendermos a amar. Porque quando se ama, a caridade fica pura e cristalina. Caridade é um amor em ação. E aí, com o amor se supera o medo também. Então, nós somos aqueles, nós não recebemos um talento, recebemos muito mais. Nós somos semelhantes àquele que recebeu 5 talentos, muito talento. E precisamos não dobrar apenas, triplicar esses talentos. Precisamos melhorar esse talento. No sentido de, primeiro, gratidão. Sermos gratos por tudo. Oração, para que nós tenhamos sabedoria para perceber algo mais. A oração nos ensina a percebermos coisas
que não percebemos no dia a dia. Não oramos apenas para pedir, louvar e agradecer. Nós oramos para nós compreendermos melhor a vontade de Deus sobre nós. Então, para finalizar, meus irmãos, precisamos, nessa renovação de talento, de um cuidado. Eu sempre digo a frase de uma amiga minha que disse: Emílio, eu tenho tudo para ser uma pessoa grata. Eu sou uma pessoa grata. Eu recebi tantas bênçãos, mas eu sou uma pessoa triste. A tristeza é a maior praga da humanidade. A tristeza é o pior dos sofrimentos. Como a humanidade está triste, com tantas bênçãos, com tudo bem, mas está triste. O que nos alegra profundamente? Quase nada. Porque as nossas alegrias são muito de esperar dos outros. A alegria é o reino dos céus em nós. É a felicidade plena de uma consciência, de um coração que ama, de uma consciência que entende a vontade de Deus. É tempo de buscarmos a alegria, para podermos valorizar essas bênçãos. O que nos faz tristes? Essa falta de consciência. E os espíritos, quando se apresentam, sempre dizem: e os anjos? Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, ânimo. E os gregos, para os gregos, ânimo é Deus está com você. Ânimo para os gregos é entusiasmo. E isso nos leva à coragem. E isso faz com que nós carreguemos as cruzes com alegria e cantando nos círculos da vida, como os cristãos cantavam nos círculos de Roma. Então, meus irmãos, é tempo de alegria. Vigiemos. Vamos buscar alegria, como quem busca no poço do deserto a água da gratidão, a água da bênção. Podemos trabalhar, podemos ter um lar, temos uma saúde relativa, mas uma saúde. Precisamos nos alegrar com os talentos que temos. Ter talento sem alegria, ter amor sem alegria, ter inteligência sem alegria, é enterrar talento. E alegria é reconhecimento, e alegria é gratidão. Há pouco tempo nós acompanhamos, assim, bem de longe, um amigo nosso que já falou aqui, Paulo Cesário. Já falou Paulo Cesário aqui? O Paulo nunca veio aqui. Grande orador espírita, sofreu, já desencarnou recentemente, mas ele estava alegre, né, Sheila? Alegre, feliz, sofrendo e alegre, nos dando a lição de resignação. Resignação é a alegria diante do sofrimento. Precisamos de alegria para nos sentirmos, só por sermos filhos de Deus, já temos um motivo imenso para sermos pessoas alegres. Só por isso já temos razão para sermos alegres e sermos gratos e multiplicar os nossos talentos. Muita paz a todos. Eu fico muito feliz em ter vindo aqui pela primeira vez. Eu vim substituir a Marisley. Não é fácil substituir a Marisley. Ela está em outra missão, né? Mas ela falou muito bem, você vai gostar. E depois a Sheila. A Sheila falou: a Vera vai. Eu falei: nossa, então vamos logo, né? Muita paz a todos. Glória a Deus.